Feridas cicatrizam, frutos permanecem. A paz do Senhor, queridos. Neste momento quero deixar uma breve meditação aos vossos corações, esperando que o Espírito Santo fale com vocês neste momento, através dessa palavra. Estou aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e quero ler aqui 2 ou 3 versículos rapidamente. Atos 14, versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Atos 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Queridos, nesse texto, Paulo está em meados da sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, ele é despedido da igreja de Antioquia, juntamente com seu companheiro Barnabé, e a Bíblia diz que ele está pregando o evangelho em uma região por nome de Icônio. Em Icônio, Paulo descobre uma trama para que possa apedrejá-lo. Sabendo dessa trama, Paulo, juntamente com seu companheiro Barnabé, como nós lemos aqui, eles vão até cidades próximas, chamadas Listra e Derbe. E nós podemos ver que quando Paulo chega em Listra e Derbe, estão pregando o Evangelho, estão sendo usados pelo Espírito Santo poderosamente. Porém, como é uma distância de aproximadamente 30 quilômetros, chega em Icônio a notícia que Paulo estava pregando e Paulo estava sendo usado por Deus em Listra e Derbe. Aquelas pessoas más de Icônio viajam cerca de 30 quilômetros, quando chegam até Listra e Derbe, eles agora conseguem convencer as pessoas, os discípulos, conseguem convencer alguns que tinham ouvido a pregação por meio de Paulo, conseguem convencê-los a apedrejar o apóstolo Paulo. Barnabé não está presente nesse momento, não se sabe por quê. A Bíblia então diz que Paulo, ele é apedrejado, ele é arrastado como se fosse um animal, arrastado para fora da cidade. As cidades antigas costumavam ter muros e costumavam ter portões. A Bíblia diz que quando Paulo é arrastado, certamente estava em uma situação muito complicada e as pessoas pensavam que ele estava morto. A Bíblia diz que alguns discípulos rodearam a Paulo e enquanto eles estavam rodeando a Paulo, Paulo se levantou e entrou na cidade novamente. No dia seguinte, Paulo sai da cidade e continua a sua jornada. Qual é a meditação que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês neste momento? Paulo está na sua primeira viagem missionária, Paulo está pregando o evangelho. Paulo, mesmo perseguido, não desiste. Ele é ameaçado em uma cidade, foge para outra, e na outra cidade, em vez de parar para não causar alarde, ele continua pregando o evangelho. Ele é apedrejado, pensam que ele está morto, e ele sai da cidade somente no dia seguinte e continua. Anos se passam, cerca de 4 ou 5 anos, e agora a Bíblia diz que Paulo está na segunda viagem missionária. Paulo não está sozinho, mas agora não está com Barnabé. Paulo está com Silas. E agora a Bíblia diz, eu irei ler para você, Atos capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Queridos, um dos discípulos, um dos companheiros, um dos cooperadores de ministério mais fiéis que Paulo teve foi Timóteo. Timóteo foi inclusive aquele que Paulo escreveu a última carta, pelo que sabemos, a segunda carta a Timóteo. Timóteo, melhor dizendo, foi um grande obreiro, foi um homem fiel, foi um grande amigo, um filho espiritual de Paulo. Porém,
para que Paulo pudesse ganhar a vida desse jovem, ele foi apedrejado. Timóteo era de Listra e Derbe, cidade que Paulo havia sido apedrejado 5 anos antes. Só que Paulo não conheceu bem Timóteo. Ele sai de Listra e Derbe e ele volta cerca de 5 anos depois. Na primeira viagem que Paulo passa em Listra e Derbe, Paulo, ele agora é apedrejado. Mas na segunda viagem que Paulo chega a Listra e Derbe, Paulo colhe frutos. Quem sabe você tem passado por apedrejamentos. Quem sabe você tem enfrentado lutas, aflições. Quem sabe você tem sido injustiçado. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração e você não pode se esquecer disso. As feridas cicatrizam, mas os frutos que você gera nos momentos que está sendo apedrejado, esses frutos permanecem para todo sempre. As feridas que Paulo teve no seu corpo certamente se cicatrizaram, mas Timóteo não. Timóteo foi um grande obreiro, Timóteo foi um homem de Deus, Timóteo foi um pastor, Timóteo foi alguém, um fruto que Paulo colheu e que Paulo vai receber esse galardão na eternidade. Não se esqueça, guarde essa palavra em seu coração. Talvez esteja doendo, talvez você esteja sendo machucado, mas suporte. Deus vai ser com você. Essa ferida irá cicatrizar, mas o fruto que você está gerando, mesmo sendo apedrejado, esse fruto não. Esse fruto ele vai permanecer. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, peço a você que deixe um like, peço a você que se inscreva no nosso canal e que ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus.